Boa noite, eu sou Carolina Rieger, escritora de Osasco, e vou ler para vocês um conto de minha autoria, Um Canto para Minha Amada. Este é um conto que compõe a coletânea Condenados. Um canto para minha amada. Foi com os olhos marejados que ele viu cair a última pá de terra sobre o sepulcro de sua amada. E era como se tivessem jogado terra em seus próprios olhos lancinados. Ali jaziam seus olhos. Ele já não via mais nada ao seu redor. O velório fora desalentador, e essa certeza íntima aumentava o sentimento de ultraje. Era ultrajante ver todos aqueles desalmados reunidos ali, num número reduzido, reunido para enterrar a sua Estela. Os desalmados estavam no único cemitério da cidade, como se estivessem na fila do banco, o também único banco da cidade. Eles aproveitavam para fofocar e rir, falar sobre o tempo, bufar pelo rito que os deixava enfastiados. Ele tinha certeza que somente ele era capaz de amar a sua Estela, ninguém mais. Escrutinava a friez daqueles olhos ao redor, a friez das pasadas do coveiro. Seu inconformismo atingia níveis incontroláveis. Estava à beira de um rompante de cólera. Quantas vezes ele cerrou a mão para conter o impulso de pegar um dos convivas pelo colarinho. Ou mesmo, quantas vezes ele controlou o desejo de se agachar e escavar a terra com os dedos, de estampar o caixão com as próprias mãos e os dentes e retomar sua Estela. Como podia um coveiro frio selar a separação de duas pessoas que se amavam? Isso não fazia sentido. Escrutinava no olhar da mãe de Estela um sentimento de quem perdera o ônibus, e não a filha. Sofrendo, Levi captava os cochichos paralelos. Acho que agora ele enlouquece de vez. Já era meio esquisito. Estranhei ele namorar uma mulher. Não sei, pelo jeitinho. Ah, a moça também não regulava muito bem da cabeça. Como era mesmo o nome dela? Era Estela. Pobrezinha. Bateu as botas tão cedo. Mas Odete, vai fazer macarronada hoje? Foi nesse momento que um grito escalou impetuosamente pela garganta de Levi, e ele não conseguiu mais conter. O grito repercutiu por todo aquele covão e fez os presentes esboçarem, pela primeira vez, alguma reação condizente com a ocasião. Levi urrou. Márcio, seu pai, que estava do outro lado da cova, atravessou enfurecido, pisoteando a terra fofa, que ainda nem sequer assentara, para, como ele disse em alto e bom som, dar um jeito no filho. Márcio era robusto, tinha olhos faiscantes da fúria. Contudo, quem olhou aquela cena do lado de fora, viu apenas um senhor caminhando para a velhice. Márcio já curvava, os cabelos já encaneciam, os olhos, muito sucados, falhavam e denunciavam a fragilidade que atua sobre todos nós, conforme os dias avançam. Entretanto, para Levi, Márcio era aquele homem gigante que lhe aterrorizava desde a infância. Ver o pai investindo em sua direção
fazia o corpo inteiro tremular e os dentes baterem, como sempre fizera a vida toda. Era como se ele retomasse as primeiras surras, como se ele retornasse naqueles instantes. Márcio chacoalhou Levi pelos ombros. Tinha clareza de que não era mais capaz de render o filho, que já era um jovem saudável de 30 anos. Portanto, seu objetivo era apenas chacoalhar. E ele chacoalhou e esbravejou. Vire homem, Levi. Onde já se viu um homem chorar feito mulher? Em enterro? Chorar em enterro? Essa daí já se foi, tem tanta mulher no mundo. A sorte de Levi era que o pai não tinha nenhuma sensibilidade, nenhuma, para sequer desconfiar dos sentimentos de alguém. Ele era racional demais, centrado demais em si mesmo. Márcio se olhava no espelho e constatava que enfraquecia, enquanto observava que o filho estava no auge da força. Márcio não batia em Levi porque supunha, com quase certeza, que seu corpo não aguentaria mais. Se, de algum modo, ele descobrisse que o filho voltava aos 7 anos de idade, quando ele se enfurecia, que o filho voltava a ser aquele menino franzino e apavorado, se ele descobrisse isso, Levi teria apanhado ali mesmo, em pleno enterro de sua amada. Teria recebido aquela boa surra de antigamente, para aprender a se comportar como um homem, e teria apanhado na frente de todos os convidados. Levi se sentia débil, esculhambado. Ver seu próprio pai pisotear Levi se sentia débil, esculhambado. Ver seu próprio pai pisotear o leito derradeiro da única pessoa que o escutara em toda a sua vida atormentava-o saber que seu pai pisoteara o sepulcro de Estela em plena luz do dia, aos olhos de todos. E como ele mesmo dissera, o pai, não ser homem o bastante para reagir. Era isso que ele constatava. O pai tinha razão. Ele pensava humilhado, era um fraco mesmo, um frouxo. A cidade inteira poderia pisotear Estela depois disso, porque ele não seria capaz de impedir. Essa constatação ficava repetindo obsessivamente, ficava martelando em sua cabeça. O peito apertava, o estômago doía. Ele sentia que estava aprisionado naquele instante. O pai pisoteando. Queria fugir dali, mas com que coragem? Não tinha coragem para nada. Era isso que ele pensava de si mesmo. Não tinha coragem nem para fugir. Suportou calado. O caminho de volta para casa foi como um calvário. Apesar de curto, pois o cemitério ficava na rua de sua casa, Levi tinha a impressão de que era um trajeto interminável. Queria fugir daqueles olhares estrangeiros, dos seus próprios concidadãos, seus vizinhos, parentes. Eram todos estrangeiros. Era um solo inóspito. Só Estela era nativa de sua terra. Só ela morava em sua ilha, falava seu idioma. Seguiu sozinho. Ninguém suportava falar com ele nunca. Quem dirá naqueles instantes
de saída do cemitério. Seriam 500 metros de caminhada de tortura. Tampouco ele suportava falar com alguém. Preferiu caminhar sozinho. Assim que se aproximou de seu portão, acelerou o passo, controlando com muita força a vontade que tinha de correr, chorar e entrar para sua casa. Controlou até que bateu o portão nas suas costas e finalmente abriu. Entrou, escorou e desmoronou. Agora não precisava mais se preocupar com seus trejeitos. Agora não precisava mais pensar se soluçava demais, se chorava demais, se mexia as mãos do jeito certo, se daria a entender alguma coisa errada. Porque o pai, que não admitia o homem chorando, não estava mais ali. Nem aquelas pessoas todas que consideravam ele esquisitinho. Não tinha mais ninguém vendo. Levi chorava. Na cabeça reverberava. Por quê? Por que não criava coragem? Por que não reagia? Por que não se tornava só um pouquinho do que era o seu pai? Por que raios foi se tornar justamente a sombra de Márcio, o seu oposto mais vexatório? Sempre ouvira o pai dizer quanta vergonha sentia do filho. Era isso. Ele era a vergonha do pai. O dia caía. Que dia interminável. Ele estava esgotado, a cabeça pesava, mas não tinha sono. Por isso ele tomou um chá bem quente e forte. Engoliu um analgésico e se recolheu. Dormiu. Conseguiu dormir. A noite já ia alta quando ele foi despertado pela voz dela. Não quis abrir os olhos, quis continuar sonhando. Aquela voz estava tão próxima que parecia uma alucinação. Fechou os olhos com força para tentar voltar a dormir. Queria voltar para o sonho. Foi quando ouviu aquela voz benfazeja chamar seu nome novamente. Foi despertado. Outra vez? Como poderia? Não estava mais sonhando? E ainda ouvia a voz. Estava confuso. Levi sentia a cabeça em roda. Muita confusão. Todo aquele clima da tarde, todo aquele falatório, as pasadas, os farelos de terra se espalhando pelo ar, os pés do pai, a marca da sola. A cabeça estava muito confusa. Despertou, abriu os olhos e ficou alerta. Buscava perceber a origem daquele som. Viria da própria cabeça? Da onde vinha? Percebeu um silêncio sepulcral. Era capaz de ouvir discretamente o bombear de seu coração. Nada, nenhum barulho, nada parecia vir da rua, nada. Não obstante, ele ouvira chamar seu nome.
Era a voz dela, não tinha dúvida. Decidiu então redarguir. Stella? 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 Ninguém respondeu. Devia ter sonhado, ele pensou. Voltou a face, retorcida de dor, para o travesseiro. Fechou as pálpebras cansadas e inchadas e decidiu tentar voltar a dormir. Mas, não muito depois, despertou sobressaltado. Não tinha mais dúvidas. Ele ainda sentia o arzinho morno, o arrepio sutil. Ele estava confuso. Será que sonhara? Mas como poderia ter aquela sensação tão vigorosa, aquele estímulo tátil tão intenso, que chegou a fazer mesmo os pelos eriçarem? Poderia ser a lembrança vívida, apenas uma vívida manifestação de um sonho? Sim, ele estava deveras impressionado. Era tudo muito recente. Contudo, chegara a causar estímulos sensoriais. Era isso que ele não compreendia. Mas quando ia se deitar, concluindo, finalmente, que era realmente uma impressão do sonho, viu um vulto passar, atravessar o quarto bem em sua frente. Hesitou por uma fração de segundo, mas em seguida disparou, trôpego, pressionou o interruptor, a luz se acendeu e ele não viu ninguém. Foi quando avistou a fresta deixada na porta e não teve mais dúvida. Saiu em busca do que tinha passado, atravessado pelo quarto. Era Stella. Era Stella, sim. Tinha o cheiro dela. Entretanto, ele não entendia por que ela fugia. Supunha talvez que ele tinha medo? Saiu em seu encalço, seguindo a corrente de vento que cortava a casa. Stella, não se esconda. Eu não temo, eu te amo. Ao que a voz redarguiu. Vá até lá e faça. Ele olhava ao redor, os olhos arregalados, tentando encontrar qualquer coisa visível. Procurava no teto, embaixo dos móveis, pediu para que ela se deixasse ver. Apareça, minha amada. Levi, vá até lá e faça. Mas o que eu devo fazer? Você sabe do que eu estou falando. Levi, vá até lá e faça. Ele não a via, por mais que implorasse. Apenas ouvia aquela voz tão familiar. O que ele tentava era entender por que ela não aparecia, por que ela se escondia, que tipo de elemento a constituía agora, depois de morta. Seria algum elemento invisível, apenas audível? Seria só voz e calor? E se a voz fosse na sua cabeça? Será que ele estava enlouquecendo? Começou a sentir vertigem. Buscou pela parede para se equilibrar. Na tentativa de encontrar uma explicação para aquele acontecimento inaudito.
Foi nesse momento que sua mão esbarrou na pá que estava encostada na parede, ao lado da porta, ainda suja de terra. Como teria a pá ido parar ali? Não fazia sentido. Aturdido, Levi revolvia suas lembranças na tentativa de encontrar uma justificativa para aquele objeto fúnebre dentro de sua casa. Quem o deixara ali? Tinha certeza que ele não voltara do enterro com aquilo nas mãos. Ele não tinha nada nas mãos. Ele escondia as mãos nos bolsos, evitando gesticular de alguma maneira inapropriada para não causar nenhuma desconfiança ou confirmação de suspeitas de seu pai. Seu pai sempre falava do jeitinho que ele balançava as mãos. Poderia ter sido a própria Estela? Será que a alma dela não sucumbia ao peso da pá? Conseguiria carregar a pá do cemitério até a casinha? Pensou que talvez a morte pudesse ter deixado Estela mais forte, posto que, quando viva, naquele corpinho franzido e enfermiço, a amada não aguentava tanto peso. Foi nesse momento que finalmente criou coragem. Se Estela estava mais forte, ele também estaria. Pensou no pai, pisoteando a sepultura. Pensou no coveiro, enterrando como quem amarrasse o sapato, mascando chiclete. Viu o pai chacoalhando-lhe, ouviu os risinhos mal disfarçados, ouviu aquela gente achando que ele era louco. Conseguiu mesmo rememorar cada frase dita solta, em cochicho, mas que ele escutara. Era tudo absolutamente inaceitável. Colocou a pá sobre o ombro, mirou-se no espelho e disse, como para se convencer: acabou, Sr. Márcio, acabou. O senhor não terá mais poder sobre mim. Nesse instante, viu uma delicada silhueta se delinear rente a ele. Era Estela esfumada, linda, mas impalpável. Ela estava bem atrás dele. Virou-se para tentar tocá-la, mas a silhueta se desfez no ar. Levi, resoluto, saiu. A madrugada ia alta, mas ele não conseguia mais dormir se não fizesse isso hoje. A cidade pequena dorme cedo, estava tudo quieto. Ao ganhar a calçada, avistou a casa do pai e seguiu adiante com sua decisão, inexorável. Ao estacar de frente ao portão, teve que pulá-lo. Seu movimento fez o portão ranger um pouco, e o rangido ecoou por toda a rua, rasgando aquela noitinha pacata da cidade de interior. Aquela vizinhança não podia ouvir um barulho de portão que saía para bisbilhotar. Então ele aguardou alguns instantes para observar se ninguém saía à rua tentando ver o que estava acontecendo. Como o silêncio continuou, ele pulou e avançou. Ao chegar a seu destino, sem claudicar, enfiou a pá impiedosamente, com toda a sua força. Golpeou 1, 2, 3 vezes. Desferiu quantas pasadas foram necessárias, até que pudesse sentir a parte sólida se romper. Foi então que desembestou, golpeou freneticamente, até enfim arrebentar a última resistência. Olhou fixamente para aquele corpo inanimado. Decidiu sentar para tomar um ar. Antes de tomar a decisão
de arrastar cuidadosamente aquele corpo. O suor descia pela sua face, que ganhava um tom macabro sob a lua cheia fulgurante. Ele chegou a ter que soltar o corpo no chão para perscrutar os sons ao redor e ter certeza de que não havia ninguém percebendo, escutando ou vendo o que estava ali acontecendo. Chegou a desconfiar de uma sirene no ar, mas logo percebeu que era sua própria imaginação. Durante as pasadas desferidas, chegou a ouvir umas batidas ocas, descompassadas. Mas, quando se atentou, percebeu que nada era além de seu coração. Parecia que ia sair pela boca. Nenhuma sirene, era sua imaginação aguçada. Isso era bom. Por um lado. Por outro lado, o deixava mais confuso. Até onde sua imaginação estava indo aquela noite? Pensou que, caso fumasse, esse seria o momento adequado. Acenderia um cigarro e fumaria. Chegou a desejar mesmo um cigarro. Tinha conseguido uma façanha sem ser descoberto até ali. Criou coragem, levantou-se novamente, pegou novamente o corpo. Deixou o instrumento ali mesmo. Aquela pá parece que tinha vida própria. Colocou o corpo sobre o ombro e caminhou de volta para sua casa. Sentia um verdadeiro aperto no peito por ter que jogar a carcaça sobre a calçada. Mas precisava pular o portão. Outra vez o mesmo rangido, o mesmo caminho de volta. Ajeitou novamente o corpo sobre o ombro e caminhou. Sem intervalo. Sentiu uma força descomunal tomar conta dele. Não, Sr. Márcio. Nunca mais o senhor vai me pedir. Falava sozinho, bem baixinho, como quem faz um mantra. Acabou, Sr. Márcio. Acabou. O senhor não manda mais em mim. Ao chegar em casa, tornou-se muito cuidadoso com o barulho, que só deveria ser feito na hora certa. Colocou com esmero na cama. Apesar de morta, Stella ainda era linda. Despiu-a daquele vestido sujo de terra e colocou o vestido que eles mais gostavam. Sim, meus vestidos. Penteou seus cabelos, calçou-lhe os sapatos vermelhos e colocou Stella sentada bem no centro, no lugar que ela na cama. Lugar que ela sempre se ajeitava todas as noites antes de morrer naquele lúgubre hospital. Ele também se arrumou, lavou-se, passou gel no cabelo, colocou a cueca que eles mais gostavam. Não pôde colocar nenhuma outra peça de roupa, porque sentia muito calor, um calorão que tomava conta dele. Então ficou de cueca. Ligou o karaokê, mas dessa vez não regulou na altura de todas as noites. Ah, não! Ligou no volume máximo, conectou o microfone e começou a cantar para Stella, como fazia quando ela era viva, mas faziam em segredo. Começou o seu show cover que o papai tanto odiava. O ódio do papai, por ele, o filho, começara quando, aos 8 anos, Levi dissera que queria ser cantor, numa ocasião em que ele fora apanhado cantando e dançando. Naquele dia, Levi levou uma boa surra, uma surra daquelas inesquecíveis mesmo, e foi proibido de cantar. O pai se desfez da vitrola de casa, nunca mais admitiu
um aparelho de rádio. Levi guardou para si, sufocou seu sonho de ser cantor e dançarino. Também guardou consigo a ferocidade do pai. Daquele dia em diante, o pai nunca mais gostou dele. Foi só ao conhecer Estela, aquela mulher que lhe fez tão solto, tão à vontade, que ele voltou a se sentir livre, depois de algum tempo, para confessar seu gosto. Confessou seu sonho como quem confessasse um crime. Ao ouvir o sonho de Levi, Estela sorriu, abraçou-lhe, pediu que ele cantasse para ela todas as noites. Assim eles fizeram, durante os 2 anos que viveram juntos. Levi cantava e dançava. Estela fazia coro, aplaudia, dançava, e depois eles iam juntos para a cama. Levi não se tornou cantor, era eletricista, embora cantasse, como um diletante e um amante, todas as noites, para sua fã e sua musa, que por sorte morava sob o mesmo teto. A estrela da sorte tinha brilhado tão forte para Levi. Eles fizeram isso em segredo por 2 anos, temendo o degredo da pequena cidade, tão cheia de rígidos padrões. Meninos não choram em enterro, meninos não cantam e dançam. E agora o microfone estava na altura máxima, assim como a melodia. Tocava a Ovelha Negra da Rita Lee. Levi cantava em falsete, dançava, depois imitava a voz da Rita. Ele estava muito entusiasmado. Aos poucos, a vizinhança foi saindo da janela para reclamar. Esbravejavam. Começaram a ficar mesmo horrorizados com aquela afronta, com aquela música alta em plena madrugada. Márcio, que vivia 2 casas para baixo de Levi, acordou com aquele escarcéu lá fora e sentiu logo o sangue ferver. Ganhou a rua de pijama, iracundo, quando viu que a balbúrdia vinha da casa de seu filho. A vizinhança já ia se encaminhando para o portão do viúvo. Alguns vizinhos, horrorizados, comentavam que, mal a esposa morrera, e eles já levaram uma cantora barulhenta para casa. Ao ouvir tais comentários, o pai chegou a pensar que, até que enfim, ele tinha percebido que havia mais mulheres no mundo. Pelo menos estava mostrando que era homem igual o pai. Que não tinha que ficar lamentando por causa de uma que partira. Pelo menos ele estava com outra mulher. Foi o que Márcio pensou, sentindo algum alívio. Contudo, era inadmissível ele colocar a música naquela altura e permitir que a mulher cantasse daquele jeito. Márcio chegou ao portão do filho, bateu palmas com furor, esperando que ele viesse atender, que ele cessasse aquela música. A vizinhança já ia se aglomerando. Queriam que aquele homem decente, o senhor Márcio, desse um jeito no viúvo amalucado. A música seguia alta, a voz era bonita, soprano. Como Levi não abriu o portão, sequer parecia escutar alguém chamar, Márcio invadiu a casa. Estava disposto a bater em Levi como fizera quando ele tinha 8 anos. Perdeu mesmo o receio de não suportar o desgaste físico. Atrás de Márcio, um séquito de vizinhos enraivecidos invadiu a casa, incentivando o castigo. Eles eram gente de bem, era o que eles diziam. Estavam chocados com aquilo. Senhor Márcio deu um jeito nesse menino. Ele enlouqueceu de vez. Seu Márcio, é seu filho, mas é doido. Precisa apanhar de verdade, né? Alguém tem que dar um jeito nisso daí. Mas ao entrarem no quarto,
com o pai na frente do bando, viram Levi de cueca e o microfone na mão. Sobre a cama, viram o cadáver de Estela. Estava maquiado, com um sorriso esticado na face. Ficaram abismados, emudeceram. Levi continuava a cantar. Dançava de cueca como se não tivesse ninguém ali. Márcio recuou atônito. Sentiu as forças que lhe restavam se esvaírem de vez. Tropeçou no próprio pé e caiu sentado sobre o rastro de terra que tinha ficado no chão. Não teve forças para reagir. Nunca mais teve forças para reagir.